Olá, seja bem-vindo ao canal Rural Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o papel da Apex Brasil no agronegócio brasileiro. Meu convidado especial é André Miller, gerente de agronegócios da Apex Brasil. André, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do canal Rural Brasília. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui no canal Rural. Bom, para começar, eu gostaria que você comentasse sobre essa relação da Apex Brasil com o agronegócio brasileiro. Vocês foram além das fronteiras do Brasil, né? Como é que tudo começou? Olha, Marcelo, isso é uma história muito interessante, né? Eu acho que ela acaba se confundindo com a história do agronegócio brasileiro. O Brasil tem uma vocação para, eu diria, para contribuir com o mundo, né? Na segurança alimentar, na transição energética, e a gente desenvolveu, né? O Brasil desenvolveu, todos nós, né? Desenvolvemos um modelo de agricultura tropical baseado em ciência, baseado em tecnologia, e a agência, né? A Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que foi criada lá em 2003, ela entendeu isso, né, e a gente começou a trabalhar muito, né, o tema de promover o agro brasileiro no mundo, né? Então hoje a gente apoia diretamente mais de 22 setores, com exportações de mais de 90 bilhões de dólares, a gente tem aí cooperativas, produtores rurais, empresas, hoje a gente tem aí em torno de 2.500, 2.600 empresas que estão conosco. E o mais importante disso, Marcelo, é que tudo isso é feito numa relação direta com o setor privado, né? Então o nosso foco é contribuir com o mundo, contribuir com os grandes desafios, mas sempre o foco de negócio, né? Gerar negócios, fazer com que a cooperativa, o produtor, as empresas brasileiras de fato possam entrar no mercado internacional e aí, de novo, né? Contribuir com o mundo, com os desafios, mas gerar renda, né? E fomentar o nosso agronegócio aqui no Brasil. Eu costumo dizer que a Apex Brasil é essa mediadora, né, dos negócios aqui, dos produtores rurais, porque onde vocês estão, né, vocês conseguem fazer essa transição do que o produtor está levando lá naquele evento, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também, mas mais do que tudo, transformar tudo isso em business, em negócios, que é difícil, mas vocês conseguem fazer o produtor chegar na ponta, né? Eu acho que esse é um trabalho em parceria, né? Assim, eu acho que o trabalho do governo, o trabalho do Ministério, né? O ministro Fávaro, né, tem feito um trabalho excelente. O presidente Lula também é um grande vendedor do Brasil, um grande vendedor do agronegócio, mas, assim, de fato, né, o nosso papel é se colocar como um facilitador. Né? É fazer com que, né, o exportador, o produtor, a cooperativa, a empresa brasileira colocaram vamos dizer assim, né, na frente do gol. Né? Mas esse trabalho, Marcelo, ele às vezes, né, ou muitas vezes, ele começa desde a consciência do produtor rural, né? Dizendo, olha, você pode exportar. Né? A exportação também é possível para você se você se preparar corretamente. Né? Então você pode exportar 30 mil toneladas de soja, isso é um grande produtor, mas também você pode exportar um pallet, 5, 10 sacas de café. Né? Desde que seja um café especial, etc. Então a gente não fala muito de tamanho, a gente fala de preparação, né? De ter um bom plano de negócio, né? De estar organizado, de estar estruturado, ter todas as certificações em dia, encontrar, né, de forma adequada quem realmente está querendo comprar o seu produto, né? Eu usei aqui o exemplo do café, de exportar algumas sacas de café, né? Você provavelmente não vai exportar para um grande torrefador 5, 10 sacas de café, mas talvez para uma cafeteria que vende um café muito especial, enfim, está querendo justamente o seu café, né? Então entender quem que é seu cliente, né? Trabalhar bastante a parte de inteligência de mercado, né? E aí, claro, aquilo que a gente mais faz, né, é aproximar quem está buscando, ou seja, o comprador do vendedor, que são as nossas empresas, nossas cooperativas, os nossos produtores rurais. E a gente faz isso, né, por meio de centenas de feiras que a gente realiza mundo afora, né? A Apex Brasil faz mais de 1.000 eventos internacionais e uma boa parte disso é no agronegócio. Então, rodadas de negócios, as principais feiras internacionais, mas também missões para conhecer o mercado lá fora. Então, esse é um trabalho muito, muito bacana, sabe, Marcelo? E assim, tem muito que a gente fala, né? Eu costumo falar lá para a nossa equipe, que a gente trabalha muito com sonho, né? Porque todo produtor rural, né? Ou quase todo produtor rural sonha em exportar, né? Ver o seu produto lá fora e tal. E a gente também trabalha com o melhor do Brasil.
né, com aquilo que a gente tem de mais qualidade. Então é um trabalho muito bacana, um trabalho que dá muito, muito orgulho para a gente. Eu acho que é um trabalho que dá certo, né, e são bilhões e bilhões de dólares que a gente traz para o Brasil por meio da exportação, né, e também é um grande benefício, né, uma grande oferta, né, que o Brasil faz ao mundo, principalmente na área de segurança alimentar. Isso é um grande desafio, né, que a Apex tem. Eu acho interessantíssimo essa forma quando você diz assim, a gente não precisa ter grande quantidade, mas é a qualidade que vai fazer a diferença na hora de exportar esse produto. Aí quando você usa o exemplo do café, a gente vê aqui, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, os cafés especiais indo para fora. Aqui em Brasília mesmo, no Distrito Federal, a gente tem um caso específico, Café Minelis, por exemplo, que exporta para alguns países, né, consegue chegar lá e consegue fazer essa divulgação do Brasil, do que a gente tem de café. Que você pode imaginar que um café aqui no Cerrado Brasileiro faz tanto sucesso lá fora, graças a esse trabalho que vocês conseguem fazer da Apex Brasil de mostrar, olha, é possível o teu produto chegar lá, né? Sim, é possível, mas precisa de uma preparação, né? Esse que é o nosso trabalho. E aí, Marcelo, né, eu acho que a gente tem assim vários exemplos, né? Estamos aqui falando do café, eu lembrei, né, da China, a gente vem fazendo um trabalho muito interessante com a China. Para você ter uma ideia, a China, há 3 anos atrás, importou 80 milhões de dólares em café do mundo inteiro. Ano passado, importou 280 milhões de dólares de café do mundo inteiro. E esse ano, só uma empresa, né, que é a Luckin Coffee, que tem 20 mil lojas de café na China, ela está importando do Brasil 500 milhões de dólares. Né? Mas por quê? Porque a gente divulgou, nós trouxemos um comprador chinês dessa Luckin Coffee aqui para o Brasil, foi lá em Cacoal, né, lá no interior de Rondônia, para conhecer não só o café, mas como é que é produzido, para conhecer o Brasil, para gerar, de certa forma, também um encantamento sobre isso. E aí a gente vem tracionando tudo isso. Mas também tem outros exemplos. Ainda, né, há pouco tempo foi realizado, né, o Congresso Brasileiro do Algodão, e o Brasil se tornou, né, o maior exportador mundial de algodão. Né? Há 20 anos atrás a gente não produzia praticamente nada de algodão, né? Foi praticamente a produção dizimada. E esse ano a gente ultrapassou os Estados Unidos na exportação. Mas por quê? Nós não somos só o maior exportador mundial de algodão, mas a gente tem o melhor algodão. Todo ele é rastreado na exportação. É a qualidade mesmo que faz a diferença. Né? É a qualidade que faz a diferença. Então, olha o nosso frango, o nosso boi, né? E aí a gente tem, isso que a gente fala muito, né? Assim, o Brasil, ele é sim a gente vende o Brasil muito como uma origem de quantidade, mas também de qualidade com sustentabilidade. Então, a carne que você quiser tem no Brasil. Você quer um dianteiro ou você quer um traseiro, né? Depende da peça de carne que você quer, ou mesmo frango, né? Então, a China, ela demanda muito pés, né, de frango, que é uma especiaria lá, mas o peito de frango a gente vende para outros mercados. Então essa inteligência e esse volume associado à qualidade, à rastreabilidade e à sustentabilidade. Então esse é o agronegócio brasileiro, né? Um modelo diferente, tropical, único nosso, né? de agricultura, e trabalhar com isso é muito, muito prazeroso. André, você citou um ponto importante que é a rastreabilidade. Né? Hoje o consumidor está cada vez mais exigente. Qualquer canto do mundo quer saber de onde que vem esse produto, né? Acho que por isso que o Brasil tem feito tanto sucesso lá fora também, junto com a Apex Brasil, porque vocês conseguem desmistificar a origem do produto, né? Então, você sabe de onde que veio, de que lugar, para onde que foi, qual indústria que passou, até chegar aqui, ó, na nossa mesa, né? Eu acho isso fantástico. E a Apex, ela tem esse trabalho tão bacana, tão didático, de mostrar lá na hora que está fazendo negócios, como é que surgiu esse produto brasileiro? O segredo está aí na rastreabilidade? Eu diria que o segredo está, em geral, em encantamento, né? Porque um produto, sei lá, lembrei agora, por exemplo, do chocolate, né? Uma coisa é um determinado chocolate, outra coisa é um chocolate que veio de uma agrofloresta, de um cacau produzido por um ribeirinho ou pela agricultura familiar, que tem uma seleção específica, que foi feito lá diretamente da árvore para o grão, né, ali para a amêndoa, e que virou um chocolate. Então é um produto que tem história.
né? Lembrei da castanha, por exemplo, né? Ou seja, a castanha ela começa com a polinização de uma abelha que precisa polinizar, que depois tem a castanha que ela cai, e aí que tem né, lá na floresta que dispersa as sementes, que vai trabalhando, depois vem, né, o extrativista, né, que recolhe, que vira, e aí você tem um produto de alta qualidade. Então, quando você olha para uma castanha, não é só, é uma nuts. Mas quando você começa a contar essa história, da onde que ela veio, como que ela foi produzida, a sustentabilidade que ela gera, a agricultura que está envolvida nisso, né? Então esse é o encantamento, né, da nossa pecuária, quando a gente tem integração lavoura, pecuária, floresta. Então esse que eu acho que é um grande segredo, assim, né, de a gente mostrar quem nós somos de forma verdadeira, o jeito que a gente produz e a história que tem em cada produto, não só o produto em si. Então, é saber contar uma boa história mesmo para que a gente consiga fazer o nosso produto ter sucesso. E olha, modéstia à parte de orgulho, né? Porque a gente é apaixonado pelas coisas do Brasil, a gente está fazendo muito sucesso do que vem acontecendo dos produtos e dos eventos da Apex Brasil. Vamos voltar a falar sobre esse assunto que está muito interessante. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho, mas você continua aqui comigo porque eu vou voltar a falar com o André Miller, que é gerente de agronegócios da Apex Brasil. É o tempo da gente tomar um cafezinho, uma água, rapidinho, mas logo nós vamos de volta com esse bate-papo muito bacana. Estamos de volta aqui com o Canal Rural Entrevista. Depois de ter tomado uma aguinha, um cafezinho gostoso, o André Miller gosta de um bom café, especialista em café especial e café sem açúcar. Deu tempo da gente tomar. A gente está conversando com ele, que é gerente de agronegócios da Apex Brasil. E o nosso bate-papo hoje é sobre essa relação com o agronegócio e os trabalhos que a Apex Brasil tem desenvolvido aqui fora do Brasil. Eu volto a esse bloco para a gente falar o seguinte, a gente está falando do sucesso, de como contar uma boa história. Como é que tem sido contar essa história para os asiáticos, já que nós estamos também entrando lá e levando produtos para lá? Como é que tem sido essa relação? Conta para a gente, André. Tem sido muito interessante. Mas antes, deixa eu só te complementar, dizendo assim, eu sou um grande apreciador do café, né, do café especial brasileiro. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar, porque é um café puro, né? Mas nós também temos, né, o açúcar brasileiro também é de altíssima qualidade. A gente promove o açúcar também, mas eu também, como gaúcho, sou um bom apreciador de chimarrão, né? Então a gente dialoga. Para explicar, dialoga com a gente dialoga produtos com tudo, aí, né? Olha, a Ásia, a gente vê muito assim, né? Eu acho que hoje a gente tem dois grandes polos no mundo de desenvolvimento, né? A Ásia é a grande polo industrial do mundo, né? Claro, com destaque para a China, né? E a América do Sul, com destaque para o Brasil, é o grande polo de desenvolvimento da agricultura, né? Então, se a gente olhar o que tem de dinâmico hoje no mundo, né, em agricultura, está bastante concentrado no Brasil, né, nessa região. E o que tem de muito dinâmica na indústria, com exceções, claro, é na Ásia. Então, isso em si já gera uma complementariedade. Né? Eles precisam muito disso, né? E o Brasil tem uma visão bastante positiva na Ásia, né? Principalmente porque o Brasil, de uma forma generosa, né, oferece segurança alimentar, né, que é o que precisa para esse desenvolvimento e tal. Basta ver que a gente ampliou extraordinariamente as nossas exportações. Há pouco, sei lá, no início dos anos 2000, os Estados Unidos tinha em torno de praticamente 40% do mercado mundial do agro, né, e nós tínhamos menos de 20%. Hoje nós temos quase 40%, né, e os Estados Unidos têm em torno de 20%. Né? Isso mostra o nosso crescimento. Então, ao mesmo tempo que a gente cresce podendo ofertar para o mundo, né, segurança alimentar, aquela região cresce muito também na produção agrícola, mas cresce muito mais na produção, na produção industrial. Tem um desafio muito grande que o jeito de fazer negócios na Ásia é diferente do jeito de fazer negócios no Brasil, né? Do nosso jeitão. Então, um dos grandes desafios que a gente tem, além de toda a parte sanitária, enfim, é o jeito de fazer negócios, né? E a gente está conseguindo fazer isso muito bem. Basta, estava lembrando agora que em torno de, quer dizer, o agro brasileiro é mais ou menos
quase 50%, né, 49%, da exportação do Brasil é agro. Né? Desta exportação, né, do total da exportação do agro, que ano passado foi em torno de 160 e quase 170 bilhões de dólares, 38% foi só para a China. Né? Foi só para a China. Então, esse é um grande mercado nosso, tal, e eles apreciam muito. Eu não estou dizendo que isso é simples, que isso é fácil. Né? Basta ver o quantos mercados que a gente teve que abrir. Né? O Ministério da Agricultura, né, o ministro Fávaro sempre atualiza essa conta. A gente já está a 140 mercados abertos, que foram abertos desde o ano passado. Então, a gente tem sempre desafios, né? Essa complexidade e tal, mas eu acho que a gente está indo muito bem. Né? O algodão é assim, né? Soja é assim, né? A carne é assim. Agora, em julho, nós batemos o recorde da história de exportação de carne. Né? A gente chegou a 900 mil toneladas, em grande medida puxado, né, pela Ásia, puxado pela China. Temos um desafio, né, que os preços caíram, né? As quantidades aumentaram, o câmbio, né, deu uma compensada parcial, né? E eu acho que é uma parceria de sucesso. Né? Eu acho que o mundo depende muito disso. E aí não é só a China, né? A gente tem a Indonésia, a gente tem a Malásia. Por exemplo, a Malásia é um grande mercado que tem uma demanda de produção halal. Né? E o Brasil é o maior exportador mundial de halal, né? Pelo menos de carnes. Então, China tem uma concentração muito forte, mas tem Indonésia, tem o Vietnã. O Vietnã é o principal importador do algodão brasileiro e o Brasil é o principal exportador mundial. Então, tem uma parceria muito importante. Tal. O Japão é um grande importador. E aí, para sair um pouco dessa conversa mais tradicional, o Japão está avançando muito no SAF. Né, que é o combustível sustentável, né, de aviação, né, o Sustainable Aviation Fuel. E a gente está trabalhando fortemente para que o etanol brasileiro seja a fonte para fazer esse combustível de aviação. Eles estão imaginando uns 2 bilhões de litros, que talvez dê uns 5 bilhões de litros de etanol para fazer isso. Né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse polo dinâmico e eu acho que o Brasil está respondendo muito bem a isso, mas claro, a gente sempre tem os nossos desafios, né? Que é muito assim, a dinâmica de fazer logística, né? Logística ainda, por exemplo, para frutas, a gente ainda tem desafios para serem vencidos, tem desafios de abertura de mercado, né? Mas eu acho que é assim, a grande questão, né? Quando a gente olha para a Ásia, né? O nosso olhar lá é um grande polo de indústria do mundo, né? Uma indústria dinâmica, e o Brasil é um grande polo mundial de dinâmica de agricultura e de agro. André, nós estamos conseguindo acessar esses novos mercados, né? O que eu estou achando interessante desses últimos 2 anos para cá, que a gente não fica preso só a alguns países, a gente tem conseguido, por exemplo, acessar esses mercados aí, como a Ásia, que você acabou de falar, e de outros países também que nós imaginávamos talvez nunca fôssemos entrar, e de repente tem oportunidade do produtor levando o seu produto para lá, né? Exato. E aí, eu lembrei agora do caso do México, né? Que é aqui do lado, aqui recente, perto, né? aqui perto, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que eu acho que até caberia um dia a gente falar mais sobre isso. Há 2 anos atrás, o México, né, o presidente mexicano falou: olha, nós estamos com um problema de inflação aqui, nós precisamos importar alimentos do mundo porque a gente está precisando. Né? Aquilo para a gente, né, para o Brasil e para a PEC, soou como desafio. Bom, esse desafio aqui é nosso, né? Porque segurança alimentar a gente diz que o Brasil ajuda a resolver, então a gente tinha que resolver. E o que atraiu os olhares mexicanos? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? O governo mexicano baixou uma série de tarifas. Por exemplo, o frango paga 70% de imposto para entrar lá. Ele reduziu para 15%, para 20%. Para resumir a história, a gente estava lá 100 e poucos milhões e tal. Hoje nós estamos chegando a quase 3 bilhões de dólares de exportação para o México na área de agro. Né? A gente não exportava arroz, passamos a exportar arroz. A gente não exportava feijão, passamos a exportar feijão. Só de carne, até agora, né? Só de carne boi, até agora, esse ano, a gente exportou até junho, 103 milhões de dólares.
né? E nós estamos falando do México, que está do lado dos Estados Unidos. E olha só, nós estamos exportando carne para os Estados Unidos, né? Então, quando eu falo de um polo dinâmico, eu estou falando que o Brasil realmente é um polo dinâmico. Aí o que aconteceu? A gente até fez um gráfico lá na agência semana passada, que é assim, a inflação no México, ela fez assim, ela subiu e ela caiu, né? E a exportação brasileira do agro para o México fez assim, né? Então, é uma prova, né, de que o Brasil realmente tem uma grande contribuição para dar para a segurança alimentar, e o México é um grande case. E até porque o México está ali nos Estados Unidos, está ali do lado. Tá, então, do ladinho, né? Está do ladinho, né? Então a gente conseguiu mesmo ali, né, onde os Estados Unidos teve alguma dificuldade, nós entramos muito bem. Eu acho que o Brasil deu essa solução. Mas isso por quê? Porque abriu o mercado, né? Ou seja, quando você tem 70% de uma tarifa no frango, é um mercado fechado praticamente, né? E aí tem uma série de outros. Por exemplo, aí eu posso dar um exemplo, né, de um mercado um pouco menor, a República Dominicana, né? A República Dominicana, que é um país importante, que é uma ilha, né? Ali no Caribe, que era um mercado fechado. Né? Mercado fechado, mercado importante. Né? E a gente começou a trabalhar, quer dizer, falou, a gente, nesse caso, o MAPA, né? Ministério da Agricultura, para abrir, para ter um acordo sanitário, abriu o mercado. Né? E hoje a gente tem uma dezena de empresas, principalmente médias, as grandes também, mas médias e pequenas, que estão, por exemplo, exportando carne, que estão exportando suíno para a República Dominicana. Mas por que isso está acontecendo? Porque conseguiu abrir um mercado. Então, eu acho assim também, esse é um sentimento nosso, Marcelo, que tem um movimento junto e articulado, né? Governo, setor privado, todo mundo trabalhando junto, e o sucesso do agronegócio brasileiro, essa contribuição que o Brasil dá, né, para a segurança alimentar, para a transição energética, né, para diminuir esse risco da mudança climática, ele é resultado de um esforço conjunto, né? Vai do presidente Lula, que é um grande vendedor, ao ministro, à Embrapa, à tecnologia, todo mundo tendo, né, um trabalho articulado. E a Apex, né, eu acho que cumpre de forma assim, humilde, né, cumpre a sua parcela, cumpre o seu trabalho. Então, acho que, de fato, o Brasil está... A gente já fez muito, né, e a gente tem um potencial enorme ainda pela frente. Quero agradecer, André Miller, a sua presença aqui conosco. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado mesmo. E o convite está feito para você voltar aqui com a gente, viu? Ótimo. Obrigado. Bom, e para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua atenção. Já fica aqui o convite para um próximo programa. Lembrando que você pode acompanhar este e as outras entrevistas também nas nossas plataformas digitais aqui do Canal Rural. Até a próxima. Tchau.